No reis e rainhas medievais, os tronos brilham, mas o sangue escorre por baixo. Aqui revelamos os bastidores sombrios do poder, traições, paixões e segredos que mudaram o mundo. Porque por trás de cada coroa há sempre uma queda. Em 1610, uma mulher foi aprisionada viva dentro do próprio castelo. Suas janelas foram seladas com tijolos, as portas fechadas para sempre. Durante 4 anos, ela viveu trancada entre paredes de pedra, sozinha, sem julgamento, sem perdão. Seu nome era Elizabeth Bathory, e sua fama atravessou os séculos como a maior assassina em série da história. Mas será que tudo isso é verdade? Ou ela foi vítima da maior conspiração política de sua época? Hoje, você vai conhecer o outro lado da lenda, a história real da chamada Condessa de Sangue. Elizabeth nasceu em 1560, em uma das famílias mais poderosas e temidas da Hungria. Os Báthory eram ricos, influentes, mas também profundamente cruéis. Aos 6 anos de idade, Elizabeth viu com os próprios olhos camponeses sendo despedaçados. Em uma cena digna de pesadelo, um cigano foi costurado dentro da barriga de um cavalo moribundo, com apenas a cabeça para fora. Esse era o mundo em que ela cresceu. Um universo onde a brutalidade era rotina e a compaixão, fraqueza. Aos 15, ela se casou com Ferenc Nadasdy, conhecido como Herói Negro da Hungria. Enquanto ele guerreava contra os turcos, Elizabeth governava sozinha o castelo de Cháktis. E foi lá que surgiram os primeiros rumores. Servas que cometiam pequenos erros eram espancadas, depois queimadas, mais tarde torturadas com agulhas sob as unhas e ferro em brasa. O que começou como punição disciplinar virou sadismo sistemático. A lenda mais macabra nasceu após a morte do marido, em 1604. Sozinha, rica, poderosa e sem ninguém para detê-la. Dizem que um dia, ao bater em uma serva, o sangue espirrou em sua pele e ela achou que aquela parte da sua pele parecia mais jovem. Daí nasceu o ritual. Jovens eram suspensas vivas, cortadas para que o sangue fluísse em bacias. Elizabeth se banhava nelas, um delírio de vaidade, uma obsessão por juventude eterna. Por muito tempo, suas vítimas eram camponesas pobres. Ninguém ligava. Mas quando ela começou a atrair jovens da pequena nobreza, tudo mudou. Filhas de famílias empobrecidas, iludidas com promessas de educação. Elas entravam no castelo e nunca saíam. Quando os rumores chegaram ao rei Matias da Hungria, ele agiu. Em 1610, seu próprio primo, o conde Turso, invadiu o castelo. Encontraram o horror: uma jovem morta, outra agonizando, prisioneiras mutiladas, corpos com mais furos do que carne. O julgamento de seus cúmplices foi rápido e brutal. Mas Elizabeth nunca foi julgada. Elizabeth foi trancada viva em seus aposentos. Por 4 anos falou com o mundo apenas por cartas. Nelas, negava as acusações mais graves. Admitia castigos severos, mas nunca assassinato. Por que nunca teve chance de se defender? Talvez porque a verdade não interessava a ninguém. A coroa húngara devia uma fortuna à condessa. Sua condenação anulou a dívida. E o castelo foi confiscado. Confissões obtidas sob tortura, um suposto diário com 650 nomes que jamais foi encontrado e nenhuma evidência forense concreta nos locais. Até hoje, arqueólogos não acharam ossadas em massa ou salas de tortura como descritas. Os vilarejos ao redor nunca tiveram queda populacional compatível com tantas mortes. Algo não bate. Elizabeth Bathory morreu em 1614, aos 54 anos. Foi um monstro sedento por sangue ou uma mulher destruída por política e ganância?
A verdade talvez esteja entre os dois extremos. Crueldade, sim, mas talvez não uma assassina em série. O que sabemos é que sua história virou lenda, alimentou séculos de horror, livros, filmes e o imaginário popular. Mas por trás de cada lenda existe uma sombra de verdade. E às vezes, o verdadeiro terror não é o que foi feito com as vítimas, mas com a verdade. A história não esquece, mas ela escolhe muito bem o que esconde. Se você quer descobrir os segredos por trás das coroas, traições, paixões e quedas, já sabe onde encontrar. Esse é o Reis e Rainhas Medievais, e nós ainda temos muitas histórias para contar.